Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar a liturgia da sexta-feira, da terceira semana do tempo comum. Hoje a igreja celebra São João Bosco, que trabalhou com crianças abandonadas e também fez um grande trabalho com a juventude. E na liturgia da palavra, nós meditamos na primeira leitura no pecado de Davi. Quais foram os pecados de Davi? O primeiro pecado que Davi cometeu foi o pecado da preguiça. E aprendemos que a preguiça é a mãe de todos os pecados. Por que Davi pecou pela preguiça? Porque, como vai dizer o próprio texto da liturgia de hoje, no tempo que os reis costumavam ir para a guerra, Davi permaneceu no palácio e não foi com o exército para a batalha. E, como aprendemos também, cabeça vazia é oficina de Satanás. Então Davi, ele viu a mulher de Uria, Betsabeia, se banhando. No seu coração entrou o desejo do pecado. Ele chamou Betsabeia e ela acabou engravidando. Mas também, como nos ensina o Salmo 41, um abismo atrai outro abismo. Diante do abismo que Davi havia entrado, ele chamou Urias, que estava no campo de batalha, para encobrir o seu pecado diante da situação de Urias deitar com sua esposa e não perceber que ela teve um relacionamento com o rei Davi. Mas a fidelidade de Urias fez com que ele não quisesse ir dormir na sua casa com a sua esposa, porque ele estava preocupado com a guerra de Israel e não iria de maneira alguma ser infiel no sentido de deixar os seus irmãos em guerra e ele ir para casa, ficar tranquilamente com a sua esposa. E aí é onde Davi atrai outro abismo, quando ele envia uma carta para o general Joabe, pedindo para colocar Urias à frente do exército, para que ele pudesse ser morto. E de fato, como termina a leitura, Urias foi morto. E diante dessa situação, Davi se torna esse grande pecador, que mais tarde vamos ouvir em outras liturgias, que ele se arrependeu, mas o pecado de Davi foi a preguiça, foi o adultério, foi o assassinato, e o bonito é isso, ele se arrependeu, mudou de vida, Deus lhe perdoou e tornou-se esse grande santo, o grande rei de Israel, o rei Davi, que ao ouvir o seu pecado, ele procura diante de Deus se humilhar, se colocando diante de Deus, suplicando sua misericórdia. Diante dessa situação, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos deixar o reino de Deus crescer dentro de nós. Termos paciência, porque somos fracos, mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, as nossas vidas vão aos poucos mudando até chegarmos à santidade de vida. Por isso o Evangelho diz, que a nossa vida de fé deve ser como um agricultor, que pacientemente faz a sua plantação e depois espera dar as folhas, depois vem a espiga e só por fim os frutos. É um tempo demorado, mas na paciência ele colherá os frutos do seu trabalho. Diante desta realidade, nós precisamos entender
Como vai dizer o Evangelho de hoje, o reino de Deus se assemelha a uma semente de mostarda, que é pequenina, mas daqui a pouco ela cresce, se torna uma árvore frondosa, onde todos vêm se aninhar nela, buscar sombra, buscar o fruto, buscar, né, o que ela pode oferecer. Assim também somos nós. Devemos crescer aos poucos até produzirmos frutos necessários para o reino de Deus e assim testemunharmos que Deus realiza na vida daqueles que procuram a fidelidade uma obra de transformação. Mas como Davi, nós temos que reconhecer os nossos pecados e mudarmos de vida para que possamos ser, de fato, essa árvore que produz fruto e nos direciona no caminho da santidade. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.